de paz, que seus projetos estejam nas mãos do Senhor. E creio que Ele é poderoso para fazê-los cumprir. Nossa alegria é estarmos participando desse ano, do grande momento na história da Igreja do Ceará, que é o ano do centenário. Em 1914, começava a se escrever uma linda história, e Deus, ao longo desses 100 anos, tem feito grandes coisas na vida de milhares de pessoas por todo o nosso estado. É um prazer enorme saber que você está nos ouvindo, participando. Nós temos visto esse retorno de vocês nas ligações aqui durante o programa, também nas visitações das páginas que nós divulgamos esse programa, especialmente na página do nosso irmão Carlos Castro, que tem sido muito visitado. Daqui a pouco ele vai dirigir sua saudação e falar já um pouquinho de como tem sido maravilhoso ver centenas e milhares de pessoas acessando lá, assistindo os vídeos, comentando, perguntando. E é esse clima que nós queremos cultivar ao longo desses meses, porque está sendo mobilizado e preparado para todos os irmãos dessa grande cidade de Fortaleza e todo o estado, uma grande festa ao Senhor aqui em Fortaleza no mês de setembro. Nós estamos vendo o povo de Deus junto e unidos para fazer um grande momento de celebração e louvor ao Deus dos céus. Eu já quero antecipar aqui uma informação. Nesses dias, nessa semana, nós estaremos realizando uma grande festa com a presença do nosso irmão historiador Israel de Araújo. Eu vou talvez mencionar umas 2 ou 3 vezes desse grande momento para incentivar você a participar. Esse evento começará agora na próxima quarta-feira, dia 28, e se estenderá até ao sábado pela manhã. O irmão Israel de Araújo é o historiador da Assembleia de Deus, a figura mais importante dessa coleta de informações, de dados, de fragmentos. Ele coordena o CEMP, que é um centro de pesquisa lá dentro mesmo na administração da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Publicou já vários livros sobre histórias envolvendo personagens da igreja, uma obra de referência que é o seu dicionário pentecostal, dicionário do movimento pentecostal. Recentemente publicou uma obra que tem levantado muitas polêmicas e discussões, e essa obra ele vai estar inclusive fazendo o lançamento aqui, que é um livro sobre a missionária e pioneira Frida Vingre. Então você não pode deixar de participar. Começa quarta-feira à noite às 19 horas aqui no nosso templo sede, continua na quinta, na sexta e no sábado pela manhã. Já reserve aí na sua agenda esse compromisso imperdível, e essa é mais uma daquelas programações que está ligada ao nosso grande evento, que é o centenário das Assembleias de Deus no Ceará. É um prazer ter aqui novamente o nosso irmão Carlos Castro, também nos ajudando aqui o nosso irmão Ademar, minha Paulinha. Que Deus abençoe a todos. Você pode já ligar para nós. Nossas linhas estão à sua disposição, 3031-0973, 3031-0974. Nós queremos receber sua ligação. Você pode também ouvir e nos assistir pelo site institucional da nossa igreja, www.adtemplocentral.com. Irmão Carlos, é um prazer tê-lo de volta aqui. Mande sua saudação, seu abraço aos irmãos. E nós estamos empolgados pelo tema que nós trabalharemos hoje. Continuaremos falando das origens da Assembleia de Deus, especialmente o ano de 1914, né, a chegada do pioneiro Adriano Nobre, depois a visita do nosso missionário pioneiro Gunaving, que sem dúvida foi um momento ímpar na história da igreja aqui no Ceará. Então envie sua saudação, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa A Hora do Centenário. Maravilha. Minha primeira saudação vai lá para os irmãos lá do Conjunto Ceará, rapaz. Né? Maravilha. O evento foi a semana toda, né? É verdade. O nosso pastor Jonathan, né, que organizou a igreja e preparou toda a igreja para ficar alicerçada no conhecimento da história. E eu acredito que deve ter muitos irmãos que estavam ontem participando da palestra que a gente ministrou lá. Não sei se eles gostaram, mas o tempo, eu avancei um pouco no tempo, né? Mas por conta da necessidade da história, que é muito longa. Mas eu quero aí mandar uma parte para os irmãos que ouviram a programação de ontem e agradecer a Deus pelo carinho que os irmãos nos deram ali na congregação
que é Conjunto Ceará, eu acho que primeira etapa, né? Pois bem, e hoje a gente vai lidar com um período muito importante da nossa história, do nosso movimento pentecostal no estado do Ceará, porque se trata exatamente do ano da fundação e dos principais personagens que estiveram aqui na fundação desse trabalho. Falando ainda da oportunidade que o ouvinte, nesse momento, está tendo de ter a confirmação da presença do Isael de Araújo aqui no Ceará. Olha, irmãos, se eu fosse você, eu faria tudo para não perder nenhuma palestra com o Isael de Araújo. Principalmente você que é seminarista, que está estudando aí, querendo aprofundar os seus conhecimentos, né? Não seja rasteiro nos conhecimentos. Seja como como é que se diz? O bambu ele tem suas raízes muito profundas, né? Então as raízes profundas simbolizam aí o conhecimento. Você precisa realmente ter o conhecimento da história da igreja e não pode perder essa oportunidade do Isael estar aqui no Ceará. Na verdade, o Isael de Araújo, eu já conheço ele há um bom tempo. Ele foi o prefaciador do meu livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Ele é o chefe do Centro de Estudos, né, do Movimento Pentecostal, conhecido SEMP, né? Ele também é autor do Dicionário do Movimento Pentecostal e de 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus no Brasil. Ele biografou 100 personagens. E nesse livro, a nossa personagem número 2, que é a Maria de Jesus Nazaré Araújo, lá está o meu nome como o pesquisador que enviou as informações biográficas da nossa irmã Maria de Jesus Nazaré Araújo. E quanto à sua vontade de continuar ouvindo a história, quando termina o programa, aqui a hora do centenário, aí nós temos o equipamento aí na nossa internet, que é o Face, né? Somente o Face do portal. Na verdade, o meu Face, o Face da história, para encontrar é complicado, porque para você botar no busca, você tem que colocar voz no deserto. Aí o V grande, voz, o N grande, e o D grande também, deserto. Aí vai aparecer, já não vai aparecer voz do deserto, vai aparecer portal JVD. Eu vou tentar ver se eu administro para ficar mais fácil dos irmãos encontrarem, porque lá você vai encontrar fotos históricas, vídeos históricos, aonde você vai estar diante dos locais aonde a igreja nasceu. Eu estive visitando vários locais, fazendo vídeos. Eu não pensava que a gente ia ter essa ferramenta para divulgar para vocês, né? Mas nós temos essa ferramenta muito importante que é a internet, e quando a gente sai do programa, a gente já coloca também o programa lá dentro da página do portal do meu jornal. E você vai ter essa oportunidade de sempre estar em contato com a história. E é isso, pastor Osian, essa primeira saudação inicial da nossa programação de hoje. Maravilha. A Tempo Central FM tem na sua direção nosso irmão Josenias Freire, na sua supervisão nosso pastor Antônio José, e nós continuaremos logo após o primeiro louvor com essa discussão tão importante que esse ano de 1914 a vinda do nosso pastor Adriano Nobre e do missionário Gunaveng. Vamos de louvor, daqui a pouco nós voltamos. São nesse momento 11h11 na Grande Fortaleza. Participe! 30310973 30310974 Tempo Central FM. A coisa vermelha é que estica demais, cara. Estica muito. Quer fazer rapidinho, ele estica muito. Acaba perdendo tempo para debater os assuntos. As boas novas pelo testemunho. Você trouxe para mim? Posso? Obrigado. Essa história nascia em Itapajé.
Desde o princípio se passaram 100 anos de vitórias e lutas também. Se a Assembleia de Deus cantada em Belém. E aprendemos com os pioneiros, devemos espalhar pelo Ceará as boas novas de Cristo, devemos pregar. A força de dois é maior do que um, juntando as mãos venceremos o mal, numa corrente invencível de amor e de paz. Assembleia de Deus celebra o centenário. Aqui, ó, o localzinho isso aqui, ó. São 100 anos de bênçãos no Ceará. Assembleia de Deus celebra o centenário. São 100 anos de vitórias para celebrar. Assembleia de Deus celebra o centenário. 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 Vamos celebrar o centenário. Vamos celebrar o centenário. Assembleia de Deus Quando tem muita gente aqui, isso aqui é um... celebra o centenário. Programa A Hora do Centenário, com o pastor Ozean Gomes. Participação do historiador Carlos Castro. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós já iniciaremos o nosso debate dessa manhã. E o assunto que nós vamos propor é exatamente a continuidade daquilo que nós conversamos na segunda-feira passada. Nós abrimos uma exceção, excepcionalmente por estarmos relembrando a vida e o ministério do nosso pastor Emiliano. No entanto, nos espaços que tivemos, nós já iniciamos falando sobre esse ano de 1914, especialmente a vinda da pioneira Maria de Nazaré. E nós continuaremos nesse mesmo caminho para que você tenha didaticamente um percurso bem claro, bem sistematizado, e assim você entender e compreender a nossa história, como de fato ocorreram os fatos. E, irmão Carlos, nós falamos da irmã Maria de Nazaré no nosso encontro passado, e o irmão fez menção da vinda dela, as dificuldades que ela enfrentou, o percurso que ela teve que empreender lá de Belém até aqui a sua família em Tapajé. Nós ouvimos do irmão que ela teve um contato com irmãos presbiterianos que já serviu ao Senhor, e desse contato é que vai se iniciar a igreja, a Assembleia de Deus aqui no Ceará. Eu queria que o irmão inicialmente falasse um pouco sobre como foi a continuidade desse trabalho. A irmã Maria chega, esses irmãos creem na pregação dela, na experiência do batismo. No entanto, coube à igreja de Belém enviar um pastor para orientar esses irmãos e, de fato, estabelecer a obra pentecostal aqui no Ceará. Como foi
esse início e as circunstâncias da vida desse pastor. Nós sabemos que esse pastor foi o nosso irmão Adriano Nobre, é isso? E como foi as circunstâncias, como foi a vinda do irmão Adriano para cá? Por que ele veio, quem enviou ele? Certo. Fale um pouco desse início da obra através do nosso pioneiro Adriano Nobre. Muito bem, a gente vai fazer essa ligação aí do assunto passado, com relação a tudo aquilo que foi falado a respeito da nossa querida irmã Maria de Jesus de Nazaré Araújo. E é muito importante a gente ter encontrado muitas informações dentro desse contexto histórico, porque a gente acaba desmistificando algumas informações que já haviam sido repassadas anteriormente, porque há um comentário, aí eu vou entrar dentro do contexto histórico, há um comentário em livros passados de que a Nazaré havia, ao falar do batismo com o Espírito Santo aos irmãos do Sítio Santana, ela em seguida tinha descido à Fazenda Lagoinha e posteriormente voltado para Belém do Pará. Chegando lá, avisou aos missionários que havia 2 congregações aqui no Ceará e que deveria enviar um pastor. Então, essas informações aí, elas são contraditórias, porque, na verdade, a nossa pioneira, Maria de Nazaré, ela não foi para Belém para levar essa notícia para o pastor Gunnar Vingre, que, na verdade, o pastor Gunnar Vingre é que liderava o trabalho dentro da cidade, lá em Belém do Pará, e o Daniel Berg, ele era um comportor de Bíblias, ele saía fazendo o trabalho de evangelização, principalmente naquela ferrovia Maimoré, mais ou menos o nome desse aí. Então, o Daniel Berg, ele era encarregado de fazer o trabalho de evangelização no estado, lá em Belém. O Gunnar Vingre era o pastor-presidente da igreja, era ele que estava no comando geral de todos os acontecimentos da igreja, principalmente naquelas igrejas que estavam sendo fundadas dentro da igreja mãe, da igreja pioneira, né? Então, nós encontramos lá no Itapajé uma comunicação totalmente viável para que alguém pudesse levar informação para Belém. E esse local onde a Maria de Nazaré esteve e passou um telegrama para Belém do Pará, foi totalmente facilitado na minha pesquisa, porque eu encontrei um pastor presbiteriano, que se trata de Manuel Francisco do Nascimento Machado, isso em 1912, passando um telegrama para Natal. Então ele passou esse telegrama para Natal. E só para os irmãos terem uma ideia de como a comunicação, apesar de ser muito demorada, chegar a algum documento, alguma coisa dessa natureza, na agenda do Gunnar Vingre, na data de 3 de janeiro de 1915, ele reservou o dia lá na casa do Pai Salles, no Sítio Santana, para checar as cartas que vieram até ele. Então, ele recebeu correspondência de Belém do Pará, isso em janeiro de 1915. Lá no Sítio Santana, né? Se ele recebeu informações, cartas lá de Belém, é claro que o trâmite de você ter informações era totalmente viável, não tinha dificuldade nenhuma. E foi exatamente isso que fez a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo. Ela simplesmente vai lá na casa de Correios. Aí ela passa um telegrama para Belém do Pará, e lá em Belém do Pará, o Gunnar Vingre vai enviar alguém para o Ceará. Com certeza, usado pelo Espírito Santo, porque
naquela época, os pastores não tomavam decisão de forma aleatória, não. Eles tomavam decisões na base da oração, Deus respondendo aquilo que era melhor para a igreja, né? Da melhor forma como a igreja iria se desenvolver. E eu tenho certeza que o Gunnar Vingre, pedindo orientação a Deus de quem ele deveria enviar para o Ceará, ele não teve outro nome a não ser o nome do nosso Adriano de Almeida Nobre. E aí o que é que favorecia a questão do nome de Adriano Nobre? Adriano Nobre foi aquele amigo pessoal, tanto do Gunnar Vingre quanto do Daniel Berg, que foi o seu primeiro professor de línguas, né, do Adriano, dos missionários que falavam inglês. Porque o Adriano Nobre, ele trabalhou na companhia Porto Ovo Pará e ele era ajudante do comando desse navio. E o comandante desse navio, ele era inglês. E ele teve noções básicas de inglês com esse comandante. E o Raimundo Nobre, que era o pastor da Igreja Batista em Belém, ou melhor, ele estava como, não era o pastor presidente, ele estava ali de forma interina, porque havia uma mudança de pastor, então ele era um pastor interino ali na Igreja Batista. E quando os missionários chegaram, porque os missionários eram batistas, e queriam alguém que pudesse ensinar um pouco da língua portuguesa para eles, ele indicou o seu sobrinho, que no caso era o Adriano Nobre. Então, na escolha do Gunnar Vingre para mandar para o Ceará um pastor, e claro que Deus orientou ele chamar o Adriano Nobre, porque o Adriano Nobre ele era cearense, né? Ele e era uma oportunidade que ele tinha de vir para um local onde ele havia nascido. Para os irmãos que nasceram aí na Pacatuba, então você é um conterrâneo do Adriano Nobre. O Adriano Nobre ele nasceu na Pacatuba no ano de 1883 e tudo leva a crer que ele foi para o norte na época da seca de 1888, 1889, 1990. Foram 3 anos de estiagem. E foi esse período que ele foi lá para o norte. Aí ele é escolhido pelo Gunnar Vingre a vir para o Ceará. Então o Adriano Nobre ele veio para o Ceará no mês de julho. A Maria de Nazaré não levou muito tempo para fundar, para levar o movimento pentecostal para os irmãos do Silvio Santana e na Fazenda Lagoinha. Demorou pouco tempo. E quando ela tinha essas duas igrejas já formadas, né, que aderiram ao movimento pentecostal, ela veio, passou o telegrama e não demorou o Adriano Nobre vir para o Ceará. E o Adriano Nobre pega um navio lá no Porto do Guajará, desce lá no Porto do Camucim, né, e lá do Porto do Camucim ele, ao sair do porto, ele compra. Tem 3 versões de como aconteceu essa vinda do Adriano Nobre do Camucim para São Francisco de Uruburetama. São 3 versões. Eu preservo essas 3 versões no meu livro, no fragmento. Mas eu entendo o seguinte, que o mais viável foi ele realmente ter comprado um jumentinho, colocar as coisas em cima desse animal e vir tocando esse animalzinho até a Fazenda Lagoinha. Historicamente se comenta que ele levou 6 dias. Foram 6 dias de caminhada. O que ele fazia? Ele, quando ele chegava naqueles locais ali das fazendas, que a maioria do que ele encontrava no percurso eram fazendas. Então ele perguntava para onde ficava
Itapajé, e ele ia seguindo até que, no 6º dia de deslocamento lá do Camusim, ele vai chegar na Fazenda Lagoinha, que quando eu estive na Fazenda Lagoinha, pastorzinho, em 2009, e fiz uma filmagem do local, era um local ainda igual ao local que o Adriano Nobre viu quando chegou na Fazenda Lagoinha. Hoje, se você for lá na Lagoinha, já está todo cercado. É cerca por vários locais, né? Na época não tinha nada de cerca porque eram terras de família. Entendeu? Então, há um comentário que lá da casa de Felisberto Teixeira Basto, quando eles estavam no alpendre da casa e avistaram de longe aquele homem no jumentinho, entendeu? Conduzindo o jumentinho, eles disseram, lá vem um andarino. Se eles falaram, lá vem um andarino, é porque eles já estavam esperando, concorda? Estavam esperando. Então, a Nazaré, aí você me pergunta, você diz assim, por que você disse que a Nazaré estava também no Ceará nessa época, já que os livros rezam outras informações? Pelo seguinte, porque na agenda, eu tenho uma agenda do missionário Gunnar Vingre, que chegou em minhas mãos, repassadas exatamente pelo pastor Israel de Araújo, que, diga-se de passagem, o próprio Israel de Araújo, por isso é que ele tem muita coisa para contar para a gente, porque ele foi lá na Suécia, esteve com os familiares do Gunnar Vingre, né? Visitou tudo aquilo que fazia parte da histórica do Gunnar Vingre. E aí, o Adriano Nobre, ele vai chegar lá na casa de Felisberto Teixeira Basto, e o que aconteceu, e a convivência, eu acredito que vocês vão ficar aí na expectativa, a gente vai ter outro bloco, já vai dar 11h30, vou dar uma paradinha aqui para tomar água, né, pastorzinha? E deixar os irmãos também na expectativa de saber os acontecimentos que permearam a presença do nosso Adriano de Almeida Nobre lá na sua chegada na Fazenda Lagoinha. Ok, nós vamos de louvor e daqui a pouco nós voltamos, só lembrando a vocês que você pode se inscrever como voluntário do nosso centenário. Temos uma grande mobilização de servos do Senhor, e você que congrega em uma das nossas congregações, tem seu desejo de participar, procure aí o seu supervisor, o líder da sua área, e mostre para ele que você quer participar como voluntário, se inscreva, será um momento importante na sua vida, na sua história, portanto não deixe passar essa oportunidade. Daqui a pouco nós voltamos e continuaremos esse assunto importante que é a estadia do nosso irmão Adriano Nobre aqui na igreja aqui no Ceará. Inclusive, só adiantando para os irmãos que estão na escuta, não fique cocheando aí em dois pensamentos. Se você tem alguma pergunta para fazer para nós, você faça, a Paulinha está ali nos telefones, aguardando. Se não der tempo eu responder aqui no rádio, a gente responde lá na página eletrônica da nossa história do centenário, ok? Ok, daqui a pouco nós voltamos, são nesse momento 11h30 na Grande Fortaleza. Deus te abençoe e continue conosco. Ligue 3031 0973 3031 0974. Ele chega aqui em junho, né? Não, ele chega em Em julho. julho. Aí ele fica até o quê? Ele fica até finalzinho do ano, né? Não, ele fica até setembro. Até Ele setembro. fica de julho a agosto, fica 3 meses aqui. 3 meses. Aí ele vai e o navio vem em dezembro, né? Dezembro, inspecionando. Certo. Enquanto o Gunnar Vingre vem para cá, a Nazaré ainda continua aqui. A Nazaré, ela só vai sair do Ceará mais ou menos em março. E aí eu só tenho essa informação concreta por conta da agenda dele. Porque o nome dela só vai aparecer em Belém a partir de março. De 15, né? 1915.
Esse foi um ano de uma grande seca aqui no Ceará, né? Uma seca. E outra coisa, ela profetizou a seca. Ela estava com o vinho, com o vinho. Aqui, ainda bem que está aqui. Aqui é a casa do Pai Santo, onde a igreja nasceu, né? Rapaz, os vídeos que eu passei ontem lá foi. Esse aqui é o lampião que eles utilizaram. Esse aqui é o local do tanque. O missionário celebra culto memorável de Ano Novo. Esse culto de Ano Novo que ele celebrou aqui foi um negócio assim extraordinário. Primeiro culto de 1915 no Espírito Santo. Eu dei propriamente no cultural. Está aqui o Raimundo Salles Gomes, aqui a agenda dele. 1914, que eu ela. No empate, tá aqui, ó, os escritos dele. Dia de descanso. Aí, ó, dia de descanso. Leitura de cartas que vieram de Belém. Vicente Salles Bastos recebe o missionário em sua casa. Aqui ele já sai para fazer do evangelho. E é aqui que vai ter a oficina. Aqui a capa muito vermelha, desenhar a estrela da Assembleia Animal. Chico Café. Passa por universidade. E aqui eles alcançam a Fazenda Lagoinha. Todos esperando ele. Maria de Nazaré profetiza sobre a seca de 1915. Na presença do Espírito Santo e da revelação. Assim, pelo instante, os irmãos se encontravam no salão improvisado, ficaram em silêncio. Conforme o Cristo viveu em sua agenda pessoal, serve o Senhor em voz audível. Assim se expressou em consolável. Eterna a destruição do mundo. A paz será retirada da terra. O mundo espera grande temor e horror. Desfalecerá pelos horrores. Foi assim foi nas ouvidas. Eu sei que foi ela que profetizou. Seu imenso amor. Programa A Hora do Centenário, com o pastor Ozean Gomes. Participação do historiador Carlos Castro. Toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Só lembrando a você do grande evento que estará sendo realizado essa semana aqui na nossa igreja sede em Fortaleza. Contamos com a presença do nosso pastor, historiador Israel de Araújo, e nós estaremos durante esses 4 dias participando desse momento importante que você não pode deixar de participar também. Começa agora quarta-feira, dia 28 às 19 horas, a primeira palestra. Depois continua na quinta noite, na sexta noite e no sábado pela manhã. Pastor Israel de Araújo vai falar sobre essa longa trajetória da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Na primeira noite ele está se propondo a falar sobre o perfil assembleiano nos 50 anos iniciais. É uma análise histórica, inclusive da estadia dos missionários suecos, a influência deles nesse modelo assembleiano nos primeiros 50 anos. Na quinta-feira à noite, o pastor Israel vai falar sobre a construção da identidade teológica e doutrinária da Assembleia de Deus. E nessa ocasião ele vai falar da influência sueca, influência norte-americana. Na sexta-feira, o pastor Israel vai falar sobre os últimos 50 anos, né, os acontecimentos que foram alterando o ethos assembleiano, né, o perfil assembleiano. E certamente será um momento de uma leitura muito importante para todos nós. Já concluído no sábado pela manhã, pastor Israel vai falar da continuidade da identidade teológica, doutrinária da Assembleia de Deus
e falar isso a partir da realidade atual, né? Existe de fato uma identidade teológica doutrinária na Assembleia de Deus? Se existe, como é que ela se configura, né? Quais são os personagens que protagonizam essa nova identidade ou essa identidade recente? São temas, gente, que nós passamos aqui superficialmente para despertar o seu interesse e contar com a sua presença. É importante, não deixe de participar. Irmão Carlos, o irmão falou que o nosso irmão Adriano Nobre vem ao Ceará por conta desse contato da pioneira Maria de Nazaré com a igreja de Belém, e ele é um percurso difícil, de praxe, as dificuldades de locomoção eram muito grandes, e ele chega aqui exatamente para estabelecer a obra pentecostal. Eu queria que o irmão falasse sobre como é que foi essa estadia do pastor Adriano e o seu pastorado aqui nesses primeiros dias, né? Na verdade, ele fica aqui aproximadamente 3 meses. E o que acontece nesses 3 meses? O que a gente destaca como principais fatos relacionados a essa estadia do nosso pioneiro Adriano Nobre? Muito bem. Como o nosso pioneiro ele vai fundar, ele vai oficializar a Assembleia de Deus no estado do Ceará em um culto realizado na Fazenda Lagoinha, né? Em 20 de julho de 1914, ele, após chegar na casa onde ele teve hospedagem, ele passou 7 dias se recuperando da caminhada. Quando ele chegou, comenta-se que ao descer, ou melhor, ao descer a bagagem dele lá do jumentinho que ele havia comprado, e ele encostou-se lá na calçada da casa do Cordulino, os pés deles estavam em carne viva e inchados do percurso da caminhada que ele teve que enfrentar para poder se deslocar da Fazenda Lagoinha, ou melhor, de Camusim para a Fazenda Lagoinha. E uma jovem daquela casa, por nome de Francisca Alcinda Bastos, ela vai ser a pessoa que vai cuidar dos ferimentos do Adriano Nobre. Dizem os familiares da Francisca Alcinda que ela tomou uma bacia com água morna para tratar daquela situação de que o nosso missionário chegou ali na Fazenda Lagoinha. Naquele período, o Adriano Nobre ele nasceu em 1883, né? 83 para 1900 vai dar 83, 17 com 14, vai dar 31 anos mais ou menos, não sei aí qual a idade, mas era um jovem, né? Um jovem não era casado, solteiro, né? E aquela jovem que deu assistência ao Adriano Nobre, ela nasceu em 1896. Era meio que um adolescente já quase chegando na fase adulta, né? E ali ela cuidou devidamente bem do Adriano, e o Adriano Nobre acabou sendo preso 3 meses depois. E a prisão do Adriano Nobre, depois que a gente passa a conhecer a história e você vai contextualizando os fatos que você vai lendo e observando, e você vai ver perfeitamente que se encaixa a questão do ciúme da sobrinha das meninas, que na verdade eram 7 mulheres que haviam na casa. Eram 7 mulheres e 3 homens, que o mais velho era o Luiz Gonzaga Bastos. Então, o Luiz Gonzaga Bastos, ele era irmão dessas moças que cuidaram do missionário. E
para não fugir, por exemplo, do cronológico, por exemplo, quando o Adriano Nobre, 7 dias depois dele chegar na casa, eles vão realizar um culto à noite na Fazenda Lagoinha, na data de 20 de julho de 1914. Naquele culto, tornou-se ali, houve a fundação da Assembleia de Deus no estado do Ceará. E logo após aquele culto, que aconteceu no dia 20, 9 dias depois, o Adriano Nobre vai realizar o primeiro batismo em águas aqui no estado do Ceará. Nesse batismo em águas, foram batizados 26 irmãos. Eu acredito ter sido aqueles irmãos mais antigos da obra, né? E dentro desse batismo que eles fizeram no Rio São Joaquim, e o Rio São Joaquim é um rio que corta a Fazenda Lagoinha. De um lado fica a casa do Felisberto Teixeira Basto, e do outro lado fica a casa do Cordulino Teixeira Basto. É como uma casa olhando para a outra, a posição lá dessas casas. E o rio corta no meio essas duas casas. Então, esse batismo que aconteceu no dia 29 de julho de 1914, onde 26 irmãos são batizados, na agenda do Vingre está explicando, porque ele tinha um relatório de batismos em águas, e data, na data de 29 de julho, o batismo de 29 pessoas com o Espírito Santo. Aí avalie você como não foi uma festa indivisível, a festa desse primeiro batismo em águas no estado do Ceará. De um lado, o Gunnar Wingren pronto para batizar, ou melhor, o Gunnar Wingren não, o Adriano Nobre pronto para batizar esses 26 irmãos. E na hora dos cânticos, o poder do Senhor, a presença do Espírito Santo desceu naquele lugar, irmãos, e foram línguas repartidas ali, um mover de Deus naquele momento, porque aqueles batizados, né, que não, com certeza aqueles irmãos que foram batizados ali, eu acredito que eu não tenho como provar que eles todos foram batizados com o Espírito Santo, mas muitos deles, quem sabe, ou até todos eles, foram 29 que foram batizados com o Espírito Santo naquela manhã do dia 14, ou melhor, do dia 29 de julho de 1914. Né? Então, essa grande festa que aconteceu na Fazenda Lagoinha foi algo assim tremendo, histórico para o nosso movimento pentecostal. O Adriano Nobre, no mês seguinte, ou seja, no mês de agosto, no dia 4 de agosto, ele vai realizar outro batismo. Né? E ele vai realizar um terceiro batismo no dia 27 de setembro, perfazendo um total de 74 irmãos que foram batizados em águas pelo nosso pioneiro Adriano Nobre de Almeida. Né? Então, a igreja, com todo esse aparanto já de membros, né? Uma igreja que havia nascido naqueles dias, mas já com muitos membros, a gente fazendo uma comparação da época, 1914, né? Então ele vai enfrentar as suas primeiras perseguições. Né? Essas perseguições, elas vão ser geradas por conta de um ciúme do Valdivino Teixeira Bastos. O Valdivino Teixeira Bastos, ele era irmão do Felisberto Teixeira Bastos e era irmão do Cordulino Teixeira Bastos. Nessa época, em Itapajé, o intendente era Josué Teixeira Bastos. O Josué Teixeira Bastos, ele era primo legítimo do Valdivino Teixeira Bastos, do
do Felisberto e do Curdunino. Então, antes de Felisberto falecer, ele deixou o Valdivino como um tutor das meninas. Quem eram essas meninas? As 7 filhas do Felisberto Teixeira Bastos, que tinha a Alcinda, a Iracema, a Lelis, né? E eram 7 mulheres. Então, e um homem estranho, uma pessoa estranha dentro da casa delas. Então começou a levantar esse ciúme por parte dele. E outra coisa, que elas também foram batizadas. E ele, o ato de imersão, de levá-las à água, de ter aquele contato com as meninas. Então, foi isso que gerou o nosso missionário, ele ser preso por 2 dias na cadeia pública,